Boa tarde! As duas juntas. As duas junto! Gente, hoje a live é sobre aeróbico em jejum. Super boa tarde! Oi, Fausta! Boa tarde a Boa todos. tarde! Boa tarde, produção! Boa tarde, Tati! Boa tarde, Bia! Boa tarde, Zeca! Oba! Já vamos chamando daqui a pouquinho o Luiz Fernando já entra. Estamos esperando o Luiz entrar. Olha a Que família, bacana. família Treino em Muita Foco gente. chegando. Gilvan, a Marina. Ó, Eita, boa tarde. vai estar concorrida hoje, hein? O Luiz tá fazendo ibope. Então, né? E tem um monte de gente querendo saber aqui, né? Como é que é essa história de Fazer. fazer aeróbico em jejum? Vai ter chamada? Ué, vamos fazer chamada, né? Oi, Aline! Scarlett, Bibi! Olha o Gabriel! Gente, coisa bem boa! Um monte de gente bacana! Danilo, Marina, boa tarde! E cadê o Luiz Fernando? O Luiz Fernando deve estar chegando aqui. Daqui a pouco ele pede para entrar. A Eva, o Ricardo, Ricardo. aê! Chegou o Luiz Fernando. Vamos chamar o Luiz Fernando. Onde é que ele tá? Aqui. Daqui a pouco ele já divide a tela com a gente. Mas olha só, boa Oi, tarde! Oi, Luiz! oi, profs. Vocês me Tudo ouvem bem? bem? Estão me Sim, Tudo. sim. Perfeito. ouvindo, né? Que Olha, a saudade. Eva de Pernambuco, a Bia do Canadá, a Fausta de Sabia tá aí. Portugal. Que legal, né? Um monte de. Digam para nós aí de onde é que vocês estão falando, pessoal. De onde é que vocês estão? Oi, Kaique. Mais gente da família Treino em Foco. A Dani Ongarato, que é nossa triatleta favorita da vida. Luiz, tá de chá aí? Então vamos Eu tô brindar aqui, ó. Ó, casinho, Cris. levanta aí o teu chazinho. Ê! Eu não aguentei o frio. Tive que ligar o ar e ficar com chá aqui, porque tá muito gelado. Dentro de casa tá muito Nossa! gelado mesmo, né? Na rua tá Muito. bem gostoso. Olha só, o Danilo tá falando do Rio, o Kaique tá falando de Pernambuco. Gente, é o Brasil inteiro. A gente tá grandona, né, É Cris? Coisa bem verdade. boa. Muito É, O Luiz tá bem. grandão. Aham. Ó, olha aí, ó. Que legal. Ah, coisa bem boa, né? O Ricardo da casa da sala da. Ai, tu entendeu? Tá? Da sala da casa dele, tá? Provavelmente com a lareira ligada. Gente, quem tá fora aqui do estado do Rio Grande do Sul. A Bia tá dizendo que tá mais de 30 graus no Canadá. Pois é, hoje de manhã tava 5 aqui em 5 Porto aqui. Alegre, tá? Tava terrível de frio. Inveja, né, Adri? Oi? Vontade, que vontade de ir pra lá. É. Pegar um Pois calor. então, né? Luiz, o dia que a gente puder fazer essa, a gente puder se materializar em outro lugar, né? Vocês já imaginaram? Nossa, coisa Que bem Vai ser. boa. delícia. Eu queria viver nesse tempo, hein, Adriana? Me materializar onde eu Então, né? quisesse. Olha só, a Catiele, a Ana Paula, o Oi. Caios, né? Que a gente espera que esteja se recuperando bem ou que já esteja completamente recuperado. A Aline. Partiu o Canadá, né, Dani? Aqui, o Kaique tá dizendo que em Petrolina 40 graus. Ai, vou pegar um avião. Se tem um quartinho aí pra prof, tu separa aí uma muda de lençol que eu tô indo, guri. Buenas, vamos ao que interessa, Vamos gente. lá. Assim, ó, a gente chamou o Luiz Fernando, que é nutricionista e ele é pós-graduado em nutrição esportiva. Além disso, o Luiz Fernando, ele tem uma afinidade muito grande com o TRP e com o fisiculturismo. Ele gosta bastante dessa área, ele estuda muito sobre isso e ele resolveu unir as duas áreas, né, a nutrição e o treinamento, e hoje ele é nosso aluno lá na Universidade La Salle e, aliás, um aluno muito diferenciado, né, que faz um trabalho muito bacana, né, e vai ser meu orientando também, então é meu pimpolho do Sim. coração. E assim, ó, muita gente tem nos perguntado sobre como que funciona o aeróbico em jejum.
E eu e a Cris, nós somos professoras de educação física, nós não somos nutricionistas, então nada mais justo, né, do que no primeiro Educação Física com Vinho convida a gente convidasse alguém que tem propriedade para falar sobre esse assunto, né? Então a gente resolveu convidar um nutricionista top, que é da nossa confiança, que a gente conhece o trabalho e sabe que vai falar para vocês coisas embasadas em dados científicos, né? E não sobre achismo, porque esse não é o perfil do EFI com vinho, né? Então, Luiz, indo direto ao ponto, o que é essa história de aeróbico em jejum, hein? Conta para Então, nós. vamos lá, né, profs? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar assim, né, no o jejum. O que é o jejum? Porque ele é o estado de não alimentação, né? Se a gente tem o estado alimentado, o jejum é o oposto disso. Então, o aeróbio em jejum significa fazer um exercício neste período que a gente não está alimentado. Normalmente, e é o mais comum que o pessoal faz, é o exercício aeróbio em jejum pela manhã, né? Porque aí aproveita o jejum noturno, se ganha ali 8, 10 horas sem se alimentar, e aí então faz esse exercício logo no início do dia. Eu já vi protocolos assim de aeróbio em jejum no final do dia, mas não achei tão interessante, porque o período em jejum é menor, né? Por mais que a pessoa almoce e depois não coma nada, sei lá, assim, tem 4 horas, 6 horas, não me agradou muito essa ideia. Mas este aeróbio em jejum feito pela manhã, logo no início do dia, ele pode ser interessante. E agora é onde a gente vai desenvolver toda essa conversa, né? Porque eu falei pode, não quer dizer que é interessante, que é melhor ou pior, né? Porque aí Uhum. depende de muita coisa. Então, E isso aí, é o aeróbio em jejum, tá? e daí tu tá considerando então que tempo de jejum para ser esse tipo de protocolo que a gente vai conversar hoje? Então, né? O jejum, eu considero acima de 8 horas. Uhum. Tem um detalhe importante, Adri, que é assim, ó. Existe o jejum intermitente, né? Que acho que teve uma pergunta sobre isso. Só que jejum intermitente é uma coisa, aliás, é uma estratégia dietética, e algumas pessoas chamam de dieta do jejum intermitente. Mas é uma estratégia dentro de uma dieta. E ele é diferente do aeróbio em jejum. Porque o aeróbio em jejum significa realizar um exercício em jejum. O período do exercício aeróbio em jejum, que nem eu falei, pode ser de 8 horas, pode ser 10, 12 horas. Até dá para encaixar a estratégia do jejum intermitente, que vai ser um período de 14 horas, 16, até 20 horas sem comer. Então a gente pode encaixar. Não, tá tudo certo. Né? Então tá. Então, como eu estava dizendo, né, a gente pode até encaixar o exercício aeróbio em jejum junto com uma estratégia de jejum intermitente. Mas aí é outra história e vamos focar aqui no aeróbio em jejum, né? Então, o tempo seria 8 horas, 10 horas, até umas 12 horas. É mais ou menos este tempo. Luiz, tem alguma questão relativa à intensidade do exercício dentro desse período que tu acabaste Tem, de tem sim, mencionar? Cris. E essa pergunta, ela é muito boa, né? E é essencial, porque é o que vai nortear o exercício aeróbio em jejum. Como a gente está, né, num estado não alimentado, a oferta de nutrientes, a oferta exógena que vem de fora, ela está suspensa temporariamente, e o que a gente tem, então, de energia é o que tem estocado no corpo. Tá? Então, a gente vai ter a glicose que está circulando no sangue, que por sinal está bem baixa, já que a gente ficou aí, vamos supor, 8 horas. A gente ficou 8 horas sem comer.
A glicose sanguínea, ela está em nível basal ali, ela está baixa. O que o nosso corpo vai usar? Ela vai usar o glicogênio muscular, principalmente do fígado, e vai usar também as gorduras que a gente tem armazenado, que é esse o motivo que surgiu a história, né, de fazer aeróbio em jejum, e aí o pessoal associou muito isso ao emagrecimento, porque o corpo está usando, ele está oxidando mais gordura. Então, a intensidade do exercício, ela vai precisar respeitar essas rotas bioenergéticas. A gente vai ter aqui um exercício que obrigatoriamente tem que ser numa intensidade leve para moderada. Se a gente pensar assim, quanto de frequência cardíaca? Lá em torno de 60%, porque se a gente começa a fazer um exercício mais intenso, aquelas reações químicas onde precisa pegar a molécula de gordura, quebrar para disponibilizar, né, para poder fornecer o nutriente lá, a energia para o nosso músculo, todo esse caminho de reação química, ele não dá tempo de acontecer se o exercício for feito numa intensidade mais alta, de moderada para alta. Aí não vai dar tempo de acontecer, né? Então, vai ser aquilo assim de o pessoal falar, eu quebrei, que é aquele ponto onde tu tenta imprimir uma intensidade maior e chega ali um momento que não vai, tu simplesmente para, ou se tu é insistente, se é teimoso, daqui a pouco pode até desmaiar, né? Então, a intensidade ela precisa ser uma intensidade mais leve. Então, Luiz, então eu acho que tu já respondeu essa pergunta que uma das nossas seguidoras lá do EFI com Vinho fez, que é fazer exercício intenso em jejum pode causar queda de pressão ou hipoglicemia? Aparentemente pode, porque daí já não é nem aeróbico em jejum, é HIIT em jejum, né? exato. Exato. E É, daí, emendando isso, Luiz, então o HIIT é pior ainda. Adri, porque assim, ó, vamos levar essa intensidade alta para o exercício aeróbio, tá? Então, vamos pensar que a gente está correndo, fazendo uma corrida, ou então uma pedalada, né? Já que tu gosta do ciclismo, vamos levar para o teu esporte. A gente pode fazer esse exercício aeróbio. Começa lá num trotezinho ou pedalando mais leve, até aí tá tudo certo. Mas imagina que daqui a pouco eu me empolgo e penso assim, vou fazer um tirinho de 100 metros. E aí decido colocar velocidade. Então, continua, ainda é um exercício aeróbio, mas eu já estou entrando no modelo de treinamento de HIIT aqui, né? Se eu começo a fazer esses picos, então ele não vai funcionar. A estratégia do aeróbio em jejum, se eu vou fazer esse tipo de treino, né, se eu tenho na minha cabeça que eu quero treinar dessa forma, aí não dá para fazer em jejum, né? Então, é totalmente desaconselhável se o modelo de treino vai ser um HIIT ou um treino de alta intensidade. Aí tem que estar alimentado. Luiz, muitas pessoas usam, além do HIIT, o Tabata, né? Então, é Ah, bem importante que fique bem claro isso, né? Que a intensidade do exercício, ela vai nos levar a usar uma rota metabólica, do qual o fornecimento de energia vai ser aquele que nós vamos, né, usar mais a fonte energética para o emagrecimento, né? isso Então, mesmo. desconstruir a ideia de que a pessoa em jejum tenha que fazer o exercício, né, nesta intensidade máxima, até porque a gente sabe que o corpo ele não fornece energia só por uma rota metabólica, né? Em alguns Perfeito. momentos do exercício a gente tem maior exigência e dali vai sair mais energia, dali vai sair mais ATP, e de outro sistema menos, né? Dependendo da duração e da intensidade do exercício. Então, isso é um aspecto bem importante, né? A intensidade, ela é extremamente relevante quando se trata dessa questão, né? Do aeróbico em jejum, ele gera uma maior utilização da fonte de energia que vai metabolizar mais É, gordura e vai fazer a pessoa perder, né? é, Perder massa gorda.
Pessoal que está assistindo, vocês estão entendendo? Tá fácil de acompanhar? Se vocês estiverem entendendo, manda um coraçãozinho aí para nós, para a gente saber que tá dando para acompanhar. Ou então deixem perguntas, né? Tem um boxinho de perguntas ali que vocês podem usar para perguntar para o Luiz também. A Aline perguntou se pode fazer musculação. Pode? Qual é que é a da musculação, Assim, né? Luiz? Em Adriel, a musculação, a gente consegue ter diferentes tipos de treino, né? Então, eu posso fazer uma sessão de musculação em alta intensidade, mas também eu posso fazer numa intensidade moderada. Vai depender muito do modelo de treino que eu estou trabalhando ali, né? Porque daqui a pouco, vamos supor que eu faça aí um treino onde vai ser tipo um circuito, só que na sala de musculação, e isso se assemelha muito ao HIIT, né? Então, se a gente pensar assim, eu quero treinar em jejum e vai ser um treino de musculação, pode ser feito, mas tem que respeitar os limites, né? O tempo de intervalo, ele precisa ser observado. Ele vai ter que ser um intervalo um pouquinho mais longo para dar tempo de ter a ressíntese ali do ATP. Então, se eu for um treino de força, onde eu vou colocar muita carga, aí também o jejum já não vai funcionar tão bem, né? Porque vai faltar energia. A A gente vai Fausta ter que está dizendo, analisar ó. o tipo de treino para poder, né, dizer com certeza, porque a musculação ela é bem genérica, mas a princípio dá, só tem que ver os detalhezinhos agora, né? Tu viu? Ó, a Fausta tá dizendo que se for treino superior ela consegue, se for perna não. Provavelmente tem a ver com essas questões que tu acabou de mencionar, É, né? porque talvez ela seja uma pessoa que consegue colocar mais carga em membros inferiores, de repente ela tem mais força. Ou o treino dela está dimensionado para desenvolver membros inferiores e a parte superior é só condicionamento, né? Então, é isso que a gente tem que pensar e aí tem que conversar com o personal trainer, né, com o professor de educação física que está montando esse treino, para ver se é um treino onde vai ter uma exigência maior do nosso organismo, que a gente vai ter que colocar mais carga, ou se essa intensidade ela é maior porque o intervalo de descanso ele é menor. Então, isso são coisas que precisa. O legal, né, se tem um nutricionista esportivo acompanhando o cliente, o nutricionista conversando com o professor, né, com o profissional de educação física, aí é possível alinhar a dieta de forma que daqui a pouco, em determinados dias, dá para treinar em jejum, em outros não. Então, tem que ser bem individualizado isso. Luiz, deixa eu só colocar uma coisa importante também. Então, assim, quando a gente fala de intensidade do exercício, né, a gente tem que pensar no intervalo, né? O intervalo faz parte da intensidade do exercício, né? Então, não É, é só pensar no percentual, né, de carga que eu quero dar, né? Ou na velocidade, ou no número de tiros, ou no número de exercícios, ou na organização dos exercícios, na forma, né, na qualidade. Eu tenho que pensar que na composição da carga, né, na composição do estresse que é gerado pelo exercício, o intervalo ele é super importante, porque é uma combinação para gerar o efeito do estresse, né, do qual a gente vai precisar de energia, que é o ATP que vai ser fornecido, né? Então, a isso. questão do intervalo que tu te referiste, ela é tão importante quanto a carga, né, aplicada, ou a velocidade, ou a pilagem, né, seja lá a estratégia que for, né? A gente tem a primeira coisa que vem na cabeça, né, quando a gente pensa em intensidade, a gente associa isso muito com o peso, né, com a carga que vai levantar, mas não é a única variável, né? Então, Sim. o público leigo não sabe disso. A gente, como profissional, precisa explicar, né, para que fique claro que eu posso usar cargas baixas e fazer um treino de alta intensidade dessa forma, né? Uhum. Luiz,
Assim, ó, o Gilvan tá colocando um comentário ali para nós, dizendo assim, ó, se a pessoa só tem disponível treinar pela manhã e não consegue se alimentar pré-treino, tem uma aluna que, nesse caso, conversei com o Nutri, ela faz uma refeição rica em carbo na última refeição da noite. Aí eu só quero contar, tipo, um pouco da minha rotina, né? Eu acordo muito cedo de manhã, porque eu dou aula de manhã na faculdade, então, eu acordo muito cedo e eu preciso tomar uma medicação para tireoide que demora meia hora para fazer efeito, tá? Então, o que que eu fiz, né? Tipo, eu não posso tomar café da manhã antes de fazer o efeito dessa medicação. Então, assim, ó, para eu otimizar o meu tempo, eu acordo, tomo a medicação, aí eu faço uma sequência de uns 30 minutos de yoga. E aí depois eu tomo café da manhã, mas assim, ó, não é pensando em aumentar gasto calórico nem nada, é só uma questão de em que momento eu vou colocar esse exercício no meu dia, né, para otimizar o meu tempo. Talvez não seja a melhor estratégia, mas daqui a pouco é o que há, né? E aí eu acho que eu emendaria uma outra pergunta para te fazer, né? Tem diferença entre maior oxidação de gordura nessa estratégia e um emagrecimento efetivo? Sim. Então, Adriana, olha só, eu vou Luiz, a tua internet, ela tá. tá, É o teu tá ruim? sinal, acho que não tá muito estável. A imagem tá trancada? Ele dá umas trancadinhas, A imagem ficou um pouco Ah, tremida também. mas vamos ver se a gente consegue escutar. De repente a gente tá. consegue pela voz, né? Uhum. Em qualquer coisa eu posso desativar o Wi-Fi e tentar pelo 4G, mas vamos tentar assim. Então, Adri, assim, né, a oxidação, a- acontece a queima da gordura, tá? Eu tenho lá minha gordurinha dentro da célula, dentro do adipócito, e durante o jejum, então, o nosso corpo está usando mais esse tipo de energia. Significa que aquela gordura que estava dentro da célula, ela está saindo. Se a gente pensar assim, isso é emagrecimento, depende, porque naquele momento indo durante o resto do dia. Porque eu posso queimar gordura de noite, posso fazer um aeróbio em jejum de manhã e depois se eu passar o resto do dia comendo em excesso ou comendo mais do que eu necessito, eu vou estar de novo colocando energia, né, colocando gordura de novo, enchendo aquele adipócito. Então é um ciclo Eu de acho que a gente vai ter ter que. ganho. Luiz, Oi, tá muito cortado. Quem sabe tu sai e entra novamente. O que que tu tá. acha? Eu A tua vou. fala ficou toda entrecortada. Ficou muito difícil da gente fechar de quem está escutando também conseguir entender. Tu sai e entra de novo? Vamos ver. Eu acho que ele não saiu, né? Agora destravou. Não, mas travou de novo. Travou de novo, é. Pessoal, tá travando para vocês que estão assistindo ou será que tá travando para nós aqui? Se não, se tiver tudo certo, põe coraçãozinho para nós. Se não tiver coraçãozinho é porque tá travado para vocês também. Eu acho que tá travando. Luiz, tu chegaste a sair, entrou de novo? Sai e a Adriana te aceita novamente na live. Vamos ver se fica bem. A tua imagem tá bem em câmera lenta. Vamos ver.
Eu achava melhor ele sair, Adriana. É. E Eu entrar acho de que novo. Será que não fica melhor? tenta sair, Luiz, e entrar de novo para ver se destrava. Isso. Agora vamos ver se tem alguma pergunta Muito aí. A bem. gente já vai vendo se tem alguma coisa. E agora vamos convidar o Luiz novamente. Estamos esperando ele entrar. Não tinha nenhuma outra pergunta. Aí. Vamos ver então, né, Adri, se agora melhora, porque aqui a Por internet ela é bem ruim e eu até tentei conectar pelo 4G, só que estava pegando 3G, né? Quando a gente precisa, ele não funciona. Normal. Ah, é isso aí, Danilo. Deve ser a internet do Caios que está perto da casa do Luiz ali, né? Luiz, então, quem sabe tu retoma novamente a questão da Adri com relação A oxidação à de gordura. oxidação de gorduras. Claro, vamos lá então, né? Tem essa diferença entre oxidação, que é a queima da gordura, e o emagrecimento efetivo, porque o emagrecimento efetivo significa que no final de um período de tempo, vamos estipular aqui um mês, eu reduzi 1 quilo de massa gorda, então eu emagreci 1 quilo. A oxidação é o que acontece naquele momento, né? Então, eu dormi, estou oxidando gordura, estou queimando gordura, aí acordei, estou fazendo lá meu aeróbio em jejum, estou queimando gordura. Eu posso dizer, estou emagrecendo neste momento. Mas durante o resto do dia, se eu não estiver fazendo uma dieta, né, ou se eu não estiver me cuidando, daqui a pouco eu posso estar comendo mais caloria do que eu realmente preciso. E aí eu vou estar de novo armazenando toda essa energia, né? Então aquele adipócito lá, aquele balãozinho, ele estava cheio, murchou. Mas aí eu começo a comer de novo, ele enche de novo, né? Então essa é a diferença entre a oxidação. Os artigos que a gente encontra, né, eles mostram que acontece essa maior oxidação de gordura no jejum, durante o aeróbio em jejum. Mas se a gente parar para interpretar e pensar dessa forma, né, não quer dizer que no final de um mês eu vou ter emagrecido por estar fazendo o aeróbio em jejum. Então, o emagrecimento efetivo ele pode ser feito no estado alimentado também, né? Então, essa é a maior diferença. Tinha uma outra pergunta, eu acho. Tem uma pergunta para ti aqui, ó. É. Vamos ver. Espera aí que agora... Só um pouquinho. Já foram todas aqui? Ó, eu faço aeróbico... Sumiu a pergunta. Cadê? Volta a perguntar. Eu faço aeróbico em jejum e exercícios para queima de gordura. Quebro meu jejum com gorduras boas e proteínas. Preciso de carboidratos que não sejam frutas e legumes? Bom, a gente Pergunta da Aline. precisa. Essa pergunta, ela está bem relacionada com o estilo de dieta low carb, tá? E aí, isso é um assunto interessante, até renderia uma live se fosse falar sobre low carb. Mas vamos falar rapidinho assim, né? O low carb feito de forma crônica significa fazer por muito, muito tempo. Vai gerar uma adaptação no nosso organismo, né? O corpo se adapta aos estímulos. Como Então vai tudo, chegar né? um ponto, exato, né, Cris? Chega um ponto que a gente não vai mais baixar peso, não vai mais ter emagrecimento, porque ocorreu a adaptação. Eu, particularmente, não acho interessante viver em low carb, tá? Fazer isso de forma definitiva não é uma boa ideia. Eu uso essa estratégia para quebra de platô, ou então em períodos para trocar um estímulo, ou quando o treino também está trocando e eu vejo que o low carb vai encaixar, tá? Então, assim, essa pergunta, eu acredito que deve ser feita assim, um jejum intermitente junto com low carb. Vai funcionar se tu fizer por um período de tempo bem curto e depois voltar a uma alimentação equilibrada, onde vai ter carboidrato.
Aí vai ter um emagrecimento bem melhor, né? Mas se fizer isso por muito tempo, vai acabar adaptando, não vai acontecer, né? E ali na pergunta dizia assim, eu posso comer carboidrato que não seja legume e verdura, né? Então, esses carboidratos, eles são essenciais. Que nem a gente estava falando de exercício físico em alta intensidade, por exemplo, vai precisar desse tipo de nutriente, né? Não tem como não ter. A gente recebeu uma outra pergunta aqui, Luiz Fernando, do Luiz Felipe. Tá? Ele perguntou em relação à dieta do guerreiro e outras técnicas de jejum intermitente, se é verdade que isso deixa o corpo mais alcalino para mais ativação de GH e menor ação de insulina. E aí, no caso de ser verdade, como é que o GH auxiliaria na utilização de gordura como substrato energético? Então, né, parece ser aquelas coisas assim que rondam o ambiente de academia, né? Muito mito assim que vai surgindo e um fala para o outro, mas a primeira coisa é que o nosso pH sanguíneo, ele fica lá em torno de 7,4, né? Então a gente não consegue ter grandes variações. O organismo tem todo o sistema lá de solução tampão, né, de tamponamento, para que esse pH ele não se altere muito. Isso me faz lembrar também daquela história de alimentos mais alcalinos, de dieta alcalina e coisas do tipo, que também não vai ter interferência, né? Então, assim, eu vejo que fazer um jejum intermitente, né? A dieta do guerreiro é também baseada nisso. Não vai ter relação, não vai gerar alteração do pH sanguíneo. Eu posso até, para ter uma ideia assim radical, né? Eu posso fazer lembra daquele documentário a Dieta do Palhaço? Eu acho que o cara passa um mês só comendo fast food. Eu tenho certeza que o pH dele não mudou, não ficou ácido, porque ele comeu bobagem, né? Um mês inteiro. Porque o corpo tem maneiras de manter essa faixa de pH. Claro, vai gerar, né, doença depois, mas aí é outra história. Mas então, com relação a isso, assim, de deixar alcalino, não vai acontecer, tá? E liberação de GH, né, insulina, isso vai depender de vários outros fatores. Então, uma alimentação equilibrada, se eu quero ter mais GH, significa que eu quero ter mais massa muscular. E se o meu objetivo é esse, então eu preciso ter uma quantidade adequada, né? Uma ingestão adequada de carboidratos, proteínas, gorduras, de maneira que as calorias da dieta fiquem hipercalóricas, fiquem acima do que eu estou gastando. E aí eu vou ter condições, então, de criar mais massa magra, né? Tinha mais pergunta nessa? Tem mais uma, Luiz. Na verdade, tem algumas estão aparecendo aqui, mas a gente vai fazer uma que ficou lá no nosso story. A pergunta é: se ficar muito tempo em jejum, aumenta a probabilidade de desenvolver o diabetes? Uhum. Então, né, Cris, o que é o diabetes, né? Ele é uma deficiência do organismo, né, do nosso pâncreas, de produzir esse hormônio, a insulina, tá? E aí faz com que a gente tenha que usar a insulina exógena, né, a injeção. O que pode desenvolver o diabetes, na verdade, é o oposto, porque se a gente começa a sobrecarregar esse órgão com um consumo exagerado de doces, né, que é o carboidrato simples ali, o açúcar, se eu começo a consumir muito desse alimento, eu vou estar sempre exigindo do meu pâncreas, que produz insulina cada vez mais, até chegar a um ponto de fadiga desse órgão, né? E aí o diabetes vai se instaurar. É um processo lento, ele vai acontecer no decorrer de anos, né? Mas o jejum não teria essa capacidade de desenvolver o diabetes. Se eu não me engano, eu já vi menção nos artigos de que o jejum ele melhora a sensibilidade à insulina. Então, ele está indo na contramão, né? Não no sentido da doença,
Pois é, eu também já Agora, li, Luiz, já li em artigos de que ele aumenta a permeabilidade da membrana à insulina, né? é, e é claro que a gente assim, ó, tinha que avaliar isso a longo prazo, né? Qual é o efeito do jejum em pessoas, por exemplo, num período de tempo de um ano, porque os estudos eles não ficam, né, não monitoram por tanto tempo. Então isso não se sabe ainda, mas nesse curto prazo aí não iria causar diabetes, a não ser que a pessoa tenha já uma predisposição, mas Sim. de repente faz jejum, só que quando sai de jejum come doce, né? E come em exagero, aí tem que avaliar esses outros fatores. Então, Sim. mas dizer que é por causa do jejum, isso não. A gente tem mais 3 perguntas aqui, vamos ver Se a gente consegue se a fazer. gente consegue fazer, tá? Em um mês, por quanto tempo se pode usar essa estratégia do aeróbico em jejum? Tá. Então, olha É só. algo que se pode usar, tipo, todos os dias? É saudável isso? Enfim. Eu poderia fazer todo dia de manhã um aeróbio em jejum, sem prejuízo, né, para o nosso organismo, mas tudo depende do meu objetivo. Se eu quero emagrecimento, quero queimar massa gorda, e eu não gosto de fazer HIIT, eu não gosto de fazer exercício de alta intensidade, e prefiro então fazer esse aeróbio em jejum. Pode ser feito todo dia, porque, né, como a gente falou, a intensidade dele é uma intensidade leve, não vai ter sobrecarga aí de articulação. O tempo depois de descanso, né, o resto do dia que eu vou descansar, supondo que eu não vou mais me exercitar, no outro dia eu já estou pronto novamente para iniciar uma sessão de treino. O que tem assim, uma coisa importante de falar, que o tempo, eu acho que uma das perguntas que chegou, né, é qual é o tempo de exercício, quanto tempo eu tenho que fazer. Porque se eu fizer, por exemplo, assim, 20 minutos, 30 minutos, que os protocolos de HIIT preconizam, né? Só que para o aeróbio em jejum isso é pouco tempo. A maioria dos artigos que avaliaram os treinos são de 2 horas, por exemplo, porque é numa intensidade leve, né? Então eu consigo ficar muito mais tempo me exercitando. E agora vamos trazer para a prática do dia a dia. Quem é que vai conseguir todo dia de manhã dispor de 2 horas para fazer aeróbio em jejum? Perfeito. Né? Ou então, vou ir para academia, mas será que em 1 hora de musculação todo dia de manhã, será que isso aí é tempo suficiente? E será que a intensidade desse treino de musculação vai estar adequada, né? Então, acho que são esses pontos que a gente tem que analisar. E tem mais uma pergunta aqui, que é do Jodean. Uma chamada zona Max existe? E se ela existe, ela serve para emagrecer? A Fatmax é a zona de queima máxima de gordura, né? Eu vou dizer assim, ó, ela está naquela zona de intensidade de 60% da frequência cardíaca máxima. Se a gente pensar na escala subjetiva de esforço, significa que é uma nota 6 ali, né? Estourando 7, mas 7 já começa a ficar moderado, né? Então é Uhum. 5, 6. Essa é a zona de maior aproveitamento de queima de gordura, porque dá tempo de acontecer todas as reações químicas que vai fazer com que a molécula de gordura vire a energia, né, que nosso músculo vai precisar. Não sei, essa daqui ela tem, ela é bem abrangente, tá? Ela foge um pouco do que a gente está falando, mas de qualquer maneira a gente vai fazer e tu aborda da maneira como tu achares melhor, tá, Luiz? Tá? Ele pergunta assim, ó, o Zeca pergunta nas lutas,
a perda de peso e a desidratação, né? Qual a opção de melhor forma de recuperação? É isso, né? Uhum. Isso me faz lembrar uma estratégia, né, que o pessoal das lutas usa, que é baixar o peso ali um dia antes da pesagem, né, 24 para horas, né? isso, que para lutar na categoria inferior, né? Antigamente era muito comum fazer, só que hoje já tem treinadores que não gostam dessa prática. Eu também eu não gosto, porque a gente vai, num curto período de tempo, baixar um monte de peso e no outro dia tentar voltar ao peso normal. E tá, daqui a pouco o peso na balança funciona, mas e os componentes, né, de massa gorda, massa magra, de água, de eletrólitos, né, sais minerais, como é que tá isso? Então, pode ser uma estratégia que eu penso, vai ser legal, mas no fim é pior. E já teve casos de atletas que desmaiam no ringue, né? Outros não conseguem lutar. No fisiculturismo tinha muito isso também. E aí já aconteceu de atleta subir no palco, ter cãibra e não conseguir terminar a competição e vai embora. Outros nem conseguiram, né, subir no palco. Então, eu A não gente teve gosto. um caso de uma atleta de fisiculturismo aí de Canoas, né, que tu certamente conhece, eu só não tenho autorização para citar o nome dela, Né? mas ela ficou em segundo lugar num campeonato porque ela estava tão desidratada, mas tão desidratada que no início da prova ela precisou tomar uma garrafa d'água porque ela disse assim, olha, eu tive que fazer uma opção, ou eu tomava uma garrafa d'água e subia no palco, ou eu ia desmaiar e eu não ia subir no palco de qualquer forma. Então eu optei por tomar água e bom, né? Acho que fiquei em segundo lugar porque como meu corpo estava muito desidratado, aquela água veio e eu acabei perdendo uma parte da minha definição, né? Isso foi um depoimento que ela deu pra gente lá na faculdade, numa das palestras que ela foi, né, E, participar, né? e o legal isso, Adri, que essa atleta ela já conhecia o organismo dela, né? Porque se é alguém que está começando, que ainda não se conhece, né? De repente não vai ter essa ideia assim de tomar água, vai subir e quando está lá em cima desmaia, né? Então, Exato. que bom que ela já se conhece, né? Conhece o organismo. Deixa eu aproveitar Quanto tempo a e gente está? compartilhar com vocês uma pergunta que chegou para mim, que é assim, ó, se o aeróbio em jejum queima massa magra, né? Porque Boa. eu me lembro quando eu estava fazendo a pós de fisiculturismo, eu testo em mim, né, um monte de coisa, um monte de protocolo que é para ir vendo o que funciona, o que pode acontecer. E fiz aeróbio em jejum uma época. E aí os colegas brincavam assim, vai catabolizar, né, vai perder massa magra. Mas então, assim, ó, não vai ter essa perda expressiva, tá? Durante o exercício, né, qualquer tipo de exercício, um pouco daquela energia que a gente precisa vem dos aminoácidos. Então, pode estar vindo do meu tecido muscular, porque acontece naturalmente essa quebra, né? Mas depois, durante o dia, eu estou me recuperando, estou me alimentando, eu estou repondo, então eu não estou perdendo massa magra. Se a gente pensar no período de tempo de uma semana, de um mês, minha massa magra vai estar lá, né? A gente tem mais perigo de perder massa magra através de uma alimentação inadequada. Se a alimentação não estiver legal, aí sim eu posso perder massa magra, mas isso poderia ser num exercício alimentado também. Então eu posso perder massa magra comendo e não necessariamente por causa do jejum. Do jejum. O, o Gilvan perguntou o que tu pode falar do jejum para maratona, pensando numa adaptação fisiológica em relação à especificidade da prova, que é uma prova de longa duração, pensando não naquelas 2 horas que é para o atleta de elite, né? Mas para outras pessoas, talvez. É isso eu que estou complementando a pergunta, né? Uhum. Mas talvez para pessoas que vão demorar, sei lá, 3 horas para fechar essa prova, enfim. Tu acha válido isso, o Luiz Fernando? Adri, assim, ó, eu não acho interessante, tá?
Porque olha só, se o maratonista de elite já demora 2 horas para fazer lá os 42 quilômetros. Imagina a gente, né, pangarezinho ali, vou correr, vou levar, sei lá, mais de 4 horas. Na época que eu corria, eu nunca fiz a maratona, eu fui até a meia maratona. E eu levei 2 horas. E Eu levaria 4 dias, digamos assim. 4 dias. Na melhor das hipóteses, né? então, né, o que acontece aqui na maratona? Uma pessoa normal ali, um corredor, né, um corredor amador que está treinando, ele vai fazer essa prova em 4 horas, vamos dizer. Se ele decidir fazer em jejum, ele não vai conseguir ter performance, né? Ele certamente vai levar mais tempo, a intensidade vai baixar, ele vai chegar ali em, deixa eu ver, depois de 1 hora, vai correr uns 10 quilômetros. Quando ele chegar na meia maratona, nos 20 quilômetros, ou ele vai quebrar, ou ele vai ser obrigado a baixar o pace dele, o ritmo, e vai terminar a prova. Se ele vinha fazendo lá 6 minutos o quilômetro, daqui a pouco ele está em 8, está em 10. Então, não é uma ideia interessante. Eu gosto mais de pensar assim, ó, vou levar um gel de carboidrato, vou aproveitar que nas provas tem os pontos de hidratação, às vezes tem os pontos que eles dão o isotônico. Então, pensar nessa estratégia de suplementação para melhorar a performance, né? Porque uma prova é performance, né? Eu não vou correr uma maratona pensando em emagrecimento. Se eu vou fazer uma prova, eu quero fazer no menor tempo possível, né? Que eu posso fazer. Então, o jejum não é interessante, mas a pergunta foi, né, fazer um treinamento, um período de adaptação. Só que se eu fizer esse treinamento, não vai chegar no dia da prova, a minha performance não vai estar melhor. Até pode ser assim, ó, melhorou minha sensibilidade à insulina, mas daí durante a prova eu vou precisar suplementar. Então, se eu pensar em fazer a prova toda sem hidratação, sem suplementação, não vai dar certo, né? Uhum. Esportes assim, onde exige performance, a gente tem que estar alimentado, a gente tem que pensar, inclusive, em suplementação. Agora, quando o assunto é emagrecimento, aí segue para pro outro lado, né? Segue outra linha. Então é bem provável que essa tua fala já responda a questão do Kaique, né? Que ele pergunta ali no caso dos lutadores de MMA, aquela perda de peso grande pode comprometer diretamente na performance da luta, né? É, É possível sim, né? é. Isso normalmente acontece, né? O pessoal, quando opta por essa estratégia de baixar peso, assim, é porque não teve tempo hábil para fazer os protocolos lá, aquele período onde o atleta vai ganhar mais força, vai fazer um treino de força, depois o atleta precisa baixar peso. Tudo isso tem que ser pensado meses antes da prova e já tem que ser colocado em prática muito tempo antes para chegar no dia, chegar pronto, né? Porque a última semana ali, né, que a gente usa de polimento, ou na verdade é aquela semana que quase não treina, né, para chegar pronto no dia da prova. Então, atropelar as coisas não vai ter um bom desempenho. Eu não consigo ver isso como uma boa estratégia, né? Uhum. Como é que a gente está de tempo ainda? A gente tem 10 minutinhos ainda. Tu viu quem é que perguntou essa aqui? Foi o Gilvan também. O Giovanni pergunta então o que tu pode falar sobre a relação de utilização de gorduras dentro da mitocôndria para ser oxidada, analisando a beta-oxidação do jejum e o HIIT. Jejum versus HIIT. Bom, então, o que acontece aqui, né, é mais ou menos o que a gente estava falando. A gente No já HIIT, respondeu isso de alguma é, maneira, né? no HIIT não vai dar tempo, porque a demanda energética ela é muito rápida. Se a gente for lá para a bioquímica, né, que não vamos entrar aqui porque nem é o foco da conversa, mas
É só pensar assim, ó, quantas reações químicas tem que acontecer para aquela molécula de gordura ficar disponível como energia. Vai Então, tempo. é muito tempo, são muitas reações, né? Então, não tem como pensar em fazer HIIT querendo usar a gordura como substrato energético, né? Durante a sessão de treino. Não dá. Porque, Não dá tempo. inclusive, é outro metabolismo, Sim, né? sim. Exatamente. Vai seguir outra Ó, via. o Thiago está perguntando, mas treinar em jejum não aceleraria o metabolismo? Não, não. Mas uma Acelerar coisa é uma... acelerar o Não. metabolismo, né? A outra coisa é a mobilização do substrato Carboidrato. energético, né? É, porque o treino em jejum, respeitada a intensidade, a gente tem a maior oxidação de gordura, que é o que a gente já conversou antes ali, né? Uhum. Agora, fazer com que o metabolismo se torne acelerado significa que nas 24 horas do dia, o meu corpo está funcionando de forma mais rápida, né? Estou queimando mais gordura. Mas o, EPOC, né? Isso é o é, EPOC. Né? aí eu vejo que o treino de alta intensidade ele é até mais útil, se a gente for pensar por esse lado aí. Para acelerar o metabolismo. Uhum, uhum. É. Deixa eu fazer um comentário interessante, né? A gente está falando muito sobre a questão do jejum e o exercício, né? Mas eu acho que seria daqui a pouco interessante, Luísa, tu comentares um pouquinho sobre esse equilíbrio, né? Porque não adianta nada a pessoa fazer o exercício em jejum e depois, durante o dia, né, a pessoa usar, extrapolar na alimentação, e aí, ou ficar 2, 3 dias sem fazer exercício. Então, o equilíbrio na dieta, né, na alimentação e vamos dizer assim, o treinamento como algo que tá periodizado, tá engatado dentro de uma rotina, né? Esse equilíbrio, né, entre o exercício contínuo, né, um número de vezes por semana e uma alimentação equilibrada, né? Então, não adianta nada a gente lançar mão de recursos, vamos dizer assim, mais drásticos de vez em quando, né, para fazer as nossas células, né, os nossos sistemas entrarem num tamanho estresse para que eles retomem esse equilíbrio, essa homeostase. Se depois, durante o dia ou ao longo da semana, né, ou nos outros dias, a gente não vai ter coerência, né, nas práticas e nem na alimentação, É. né? Então, esse equilíbrio é bem importante. Cris, eu Ó, acho assim, ó, agora tu falou tudo, né? Se fosse para resumir a live, seria isso que tu disse agora. Porque se a gente quer ter resultado, tem que pegar ali o nutricionista, pega o personal de educação física, senta os dois e vão montar aqui um programa de emagrecimento, se o objetivo é esse. Então, vamos pensar assim, ó, nesse programa vai ter aeróbio em jejum porque o cliente gosta, beleza. Então, vamos colocar quantas vezes? Quantas vezes ele pode fazer? Qual é o tempo que tem disponível para isso? Fora isso, quais são os outros dias? O que ele vai treinar? Vai ser musculação? Ou ele vai treinar ciclismo, corrida? Além disso, como é que está a alimentação dele? Vai seguir uma dieta ou vai ficar solto? Então, se não tiver isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Mas o que o pessoal faz? Bota o tênisinho e vai para a rua, agora vamos fazer exercício. E esquece a parte mais importante, que é montar o programa, né? O programa de alimentação e o programa de treino. Isso aí é a primeira coisa que tem que ser feita. sim, porque aeróbico em jejum é muito subjetivo, né? Que é aeróbico, né? Tipo, aeróbico em jejum é eu pegar a minha bicicleta e pedalar 40 quilômetros em jejum, sabe? Isso não é um aeróbico em jejum. Eu me levanto de manhã, pego, monto a minha bicicleta, põe meu capacete e bora lá fazer. Cara, eu vou quebrar? É óbvio que eu vou quebrar, né? Tipo, não, É, não tem muito sentido, né? Porque parece que tudo pode, né? Que tudo tá sim, certo e tudo vai dar super resultado e eu vou super emagrecer, né? Não é exato, bem exato. assim. Não. Uh, E outra coisa, cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, a Adriana fazendo isso, ela vai ter um resultado agudo hoje, né? Uma é, outra pessoa, com outro corpo, com outro organismo, uma outra forma de gerar energia para o exercício, vai ter uma outra resposta aguda. E sem falar na resposta crônica, que é a isso, relação entre
o que ela ingere, né? E o exercício que ela faz dentro de um programa alimentar, um programa de treinamento, né? Porque o resultado final a gente tem que avaliar pensando no efeito crônico, né? Não adianta pegar um dia específico. Vamos avaliar o efeito agudo. Tá, naquele dia, Sim. de repente, foi legal, mas e os outros 29 dias do mês, né? Então, não dá para pensar dessa forma, né? Tem que avaliar o panorama geral, né? Não, e talvez uma questão adaptativa, porque, por exemplo, né, se eu vou sair para fazer um longão de bike, eu não vou pensar em fazer isso em jejum, entendeu? Porque aí eu vou usar um termo bem, tipo, seria burrice da minha parte, porque eu vou perder desempenho, eu vou estragar meu passeio, na verdade, né? Sim. Então, o que que vai acontecer? Eu preciso me planejar ou para levar algum suplemento que seja, sei lá, como tu mesmo citaste ali, um sachê de carboidrato em gel, alguma coisa assim. Eu vou fazer que nem os caras do Tour de France estão fazendo, que os caras pegam e me levam uma banana, né? E aí a gente, Aham. inclusive, brinca de Mario Kart, né? Toca ali a casca da banana. Não toca a casca da banana que vai sujar a rua, tá? Mas, tipo, o pessoal do Tour de France, que é ciclismo de elite, leva a sua banana atrás ali na roupa de ciclismo e come o alimento, porque são provas de longa duração, são 100 quilômetros ou para mais por dia, né? Então, tipo, eu não vou me meter a fazer uma prova dessas em jejum, pelo contrário, eu vou me organizar para levar a alimentação, a suplementação necessária para que eu tenha o substrato energético dentro da minha célula, calculando, inclusive, em que momento ele faltaria Uhum. para me Estratégia de alimentar prova. antes, né? Quer dizer, Dentro da estratégia de prova, né? então, a ideia não é fazer treinamento para camelo, né? Tipo, É, não, já que eu vou pedalar 100 quilômetros, eu tenho que me acostumar a pedalar sem tomar água. Ou, se eu não sei, eu vou daqui até. Aí o pessoal de fora, né? Tem uma praia aqui perto que chama Quintão, tá? Então, assim, vou pedalando daqui até Quintão dos Infernos, tá? Então, não, eu não tenho onde. Não, meu, tu vai ter que levar água na mochila, então, ou bota no bagageiro, porque não rola, né? a Quer gente, dizer. se a gente pensar assim, né, fazer, não precisa nem ser prova, vamos dizer um treino, vou fazer um treino de longa duração, mas se esse treino eu vou fazer numa intensidade já mais moderada ou alta, vamos usar o exemplo do ciclismo, vou pegar minha bike agora, eu vou lá para Quintão, tem aí, sei lá, uns 150 quilômetros que eu vou pedalar, olha Tem quantas que horas dividir eu essa vou pedalar. manutenção. E aí eu vou fazer numa intensidade mais forte, porque eu quero fazer um treininho mais forte. Eu não posso sair assim, a moda bicho, né? Vou ir em jejum, ou então vou levar meu suplemento, meu alimento, mas vou comer quando der vontade. Não é assim, né? Eu tenho que pensar, pô, qual é a energia que eu tenho que ter disponível na hora que eu vou começar esse treino, depois de tanto tempo. Quando é que eu vou suplementar? Né? Qual é o momento que vai começar a faltar substrato energético que eu preciso suplementar? Tudo calcula, né? Tudo isso tem como prever. Então a gente tem que Inclusive, fazer Luiz, antes. porque se a gente estiver sozinho fazendo isso e a gente quebrar no meio, quem é que nos resgata, Com sabe? certeza. Então, assim, Aham. chega a ser uma questão de segurança, né? Eu vou sair correndo, eu vou daqui até a praia correndo. Beleza, eu vou daqui até. Cara, assim, ó, se eu quebrar no meio do caminho, no meio da estrada, como que eu chamo socorro, entendeu? Se eu tô a 80, 90, 100 quilômetros de casa, né? Então eu Imagina. preciso pensar também, não só no desempenho, mas na integridade física, né? É uma Muito bom. coisa importante da gente dizer, assim, que o Luiz colocou agora para fechar esse tema, assim como existe a estratégia do treino, né? O treino foi programado para ser, né? Esse total de quilometragem foi programado para acontecer num determinado ritmo, né? Segundo determinadas distâncias, né? Da mesma forma, a programação do que a pessoa vai ter que ingerir, né? Dentro dessa estratégia de treinamento. Então, uma coisa está aliada à outra, né? Eu não o programa de treino daquele dia, daquela quilometragem, ele tem que estar subsidiado por uma condição favorável para fornecer energia, né? É exatamente Uhum. o que o Luiz falou agora.
Buenas, gente. O Instagram deve estar nos derrubando daqui a 1 ou 2 minutinhos, né? Então, foi um bate-papo muito legal. Ó, 20 segundos, Luiz. Só vai dar tempo da gente Luiz se Que despedir. pena. super te agradecer. Te despede Passa do muito rápido. pessoal. Bom, eu agradeço o convite, adorei conversar com vocês, fiquei extremamente feliz.